Por acaso tá cansado de ver os mesmos filmes de Natal que já tinha lançado nos tempos antigos? Pois é, parece que agora já existe mais um novo filme deles e olha que vai por mim. Esse sim é um filme perfeito para assistir no clima natalino. There is nothing under the tree that I wished for. I want you to come back to me and be like before. Have I lost you and nothing will ever fill the hole? My heart will be here under the tree, just letting you know. I'm alone this December, and the long nights they begin. Still my mind's overthinking now whose arms you're in. And were mine just an afterthought of needing to be kind? Guess when we're out of sight it's out of mind. You were the first touch, first look in my eyes. Now we're just strangers who walk by. Baseada no livro de Richard Curtis com o mesmo nome, quando uma nevasca muito gigante começa a invadir na cidade litorânea de Wellington, isso com que faz com que várias pessoas e diversas famílias, e até mesmo o Papai Noel, faz que eles começam a ter numa tarefa de contar histórias inesquecíveis, lembranças e também conversas muito bonitas na noite de Natal. E agora, caso se você não sabe o que é esse filme que eu tô falando agora, que é o Aquele Natal, é que esse filme não só que é mais uma animação de Natal da Netflix, e que com certeza eu tô de gorro por causa de que o Natal tá chegando, mas de que esse filme, que é o Aquele Natal, é o segundo filme lançado pela Locksmith Animation. E caso se você não sabe o que é a Locksmith Animation, é um estúdio de animação britânico que foi lá desenvolvido lá na Inglaterra ou não sei o que e tal, acho que se eu não me engano, né? E que inclusive esse estúdio, que no caso é o Locksmith Animation, também foi o mesmo estúdio que fez o filme Ron Bugado, que foi lançado lá em 2021, que caso você não entendeu bem, que caso você me conhece muito bem, é que eu gosto muito, mas muito mesmo do filme Ron Bugado, por ser uma animação totalmente criativa, que desenvolve muito bem a amizade com os robôs e tal, mas só que pelo menos, infelizmente, acabou sendo injustiçado pelas pessoas e acabou ficando esquecido ali. Mas que pelo menos o Ron Bugado começou muito bem a carreira da Locksmith Animation. E daí depois do Ron Bugado, a Locksmith Animation entregou pra gente o filme Aquele Natal, que inclusive foi lançado há 2 semanas atrás na Netflix e que agora eu já assisti. E sim, que sei que eu estava meio atrasado para poder assistir o filme na Netflix, tá? Por conta de que eu tive que resolver umas coisas meio corridas e tal. Mas só que agora eu estou aqui para poder fazer uma crítica de Aquele Natal no meu canal, já que eu já assisti o filme hoje na Netflix e quer saber de uma coisa? Está na hora de fazer uma crítica de Aquele Natal. Então, lá vamos nós. Então, lá umas 6 horas atrás, eu acabei assistindo o filme Aquele Natal, que é o segundo filme lançado pela Locksmith Animation na Netflix. E olha que tem tudo a ver com o Natal, né? Porque, óbvio, né? O filme se chama Aquele Natal, né? Porque é o mais óbvio de todos. Mas enfim, então, eu acabei assistindo esse filme hoje na Netflix. E o que eu acabei achando dele? Pois é, esse sim que eu chamo de uma animação totalmente perfeita para assistir no Natal desse ano. Ou seja, em resumo, eu realmente gostei bastante desse filme. Apesar de que eu esperaria mais da execução e de que o filme estaria no patamar lá do Ron Bugado, mas só que pelo menos é uma animação muito, mas muito gostosinha para assistir no Natal. Ou seja, eu gostei bastante desse filme, tipo, sério mesmo. Então, me deixe contar os motivos do porquê Aquele Natal tem como chegar no seu espírito natalino.
Número 1, primeiramente, para uma segunda animação que foi lançada pela Locksmith Animation bem depois de Ron Bugado, o filme consegue trazer um estilo de animação muito bem feita e muito bonita e muito esplêndida, ao mesmo tempo que talvez pode ser um passo acima depois do seu primeiro filme da Locksmith Animation, que no caso foi Ron Bugado. Apesar que foi lançado só para o serviço de streaming, para Netflix e não para os cinemas, mas que pelo menos ela tem de fato os seus méritos e que com certeza a animação desse filme está bem bonita de verdade. E que também o filme pode ser um pouco mais realista por causa da neve e também dos cenários e tal, que inclusive eu vou falar bem depois dele. Mas só que em resumo, a animação desse filme está bem bonita e que também a Locksmith Animation consegue trazer animações com decência. Número 5, apesar da sua execução na história e na premissa não ser muito na grande coisa, mas esse filme tem uma história e também uma premissa que consegue ser bem simples e divertida e que consegue trazer tanto dos temas e dos elementos de Natal que se encaixam perfeitamente, ou seja, os elementos de Natal com certeza são perfeitos para a história e a premissa do filme. Apesar de que o filme meio que foca em 3 subtramas por causa das das 3 famílias que foram introduzidas nesse filme aqui e tal, mas que pelo menos talvez não fica meio tão enrolado assim, porque meio que pode conectar com um ao outro e que com certeza os elementos de Natal nesse filme aí se encaixam perfeitamente. Isso junto com a história e a premissa dele, que inclusive pode ser bem criativa, apesar de que eu esperaria um pouco mais da execução e tal, mas que pelo menos funciona muito bem. Noel, não dá pra descer pela chaminé de uma vez só com tudo isso. O Natal estava batendo à porta da cidade de Wellington. Vem aqui pra fora! Ai! Esses aqui são os nossos heróis azarados. Número 3, o filme tem uma cinematografia muito decente. E isso tudo por causa de um bom exemplo disso que eu quero mencionar aqui, é sobre a cidade fictícia de Wellington. Ou, se eu não me engano, Wellington at Sea, né? Ou talvez eu possa chamar de a cidade fictícia e litorânea de Wellington. Que com certeza tem aquela vibe muito meio natalina, que inclusive, né, é claro, o clima natalino, coisas fofinhas, mágicas, encanto, alegria e tal, e que com certeza se encaixa perfeitamente e que inclusive a cinematografia lá da cidade de Wellington consegue ser extremamente bem decente. E isso tudo por causa de que tá nevando e que tá tudo decoradinho de Natal, e que isso aí é um ponto excelente para esse filme aqui. Número 4, além do filme ter uma animação muito bonita e também uma história simples que se encaixa perfeitamente, que funciona muito bem, o filme tem também os personagens que conseguem ter uma evolução muito boa de verdade. E além dos personagens que também tem nesse filme, como por exemplo tem o Danny Williams, tem a Sam, tem a Charlie, tem a Bernadette, Eve e é claro, o mais importante de tudo, que é o Papai Noel e a sua rena, que não pode ter um filme de Natal sem o Papai Noel, e que também não pode ter o Natal em si sem o Papai Noel, ou os brinquedos do Papai Noel, ou os livros do Papai Noel, qualquer coisa que as pessoas podem fazer com o Papai Noel no dia de Natal e tal, e que inclusive alguns dos personagens conseguem ter uma evolução e também um ótimo desenvolvimento dentre eles, inclusive como o exemplo do Danny Williams, que no caso é aquele garoto e tal que consegue se divertir, apesar que ele se sente meio solitário e tal, por causa de que o pai dele acabou sendo preso lá durante uma nevasca na cidade de Wellington, mas que pelo menos ele consegue ter uma evolução muito decente. E a mesma coisa vale para as gêmeas Sam e Charlie, e também a Bernadette e sua família, e também os seus amigos, seus primos, e também a sua família, inclusive os seus pais que estavam presos aí durante a nevasca e tal. Bernadette, você tá no comando. 8 horas sem filhos. Oh, oi, Danny. Oi, Sam. A carinha dele.
Número 5, os visuais desse filme conseguem ser bastante esplêndidos e lindos de uma forma muito, mas muito natalina, né? Digamos assim. E isso tudo por causa que quando a cidade de Wellington está prestes a comemorar o Natal, ou seja, tem o dia 22, dia 23 de dezembro, daí vem a véspera de Natal, daí aí no dia de Natal, lá no dia 25, tudo começa a se nevar, e daí tem as luzinhas, os enfeites, as decorações, que começam a piscar e tal, e que inclusive é uma coisa muito linda, tipo, visuais lindos desse filme, tipo, sério mesmo. Número 6, a trilha sonora consegue ser não só ser cativante, mas também de uma forma muito, mas muito tocante e melancólica. E eu disse isso porque esse filme aí tem a música chamada Under the Tree, do cantor britânico chamado Ed Sheeran, que toca lá em uma cena no momento em que as famílias começam a ficar muito tristes por conta de que os seus pais e os familiares não podem vir no dia de Natal por conta da nevasca tensa que está tendo na cidade, e até mesmo que o Danny, o pobre do Danny, acaba sendo meio solitário por causa de que o pai dele não podia vir, que não pode vir lá no dia de Natal por conta da nevasca e tal, para poder passar um tempo com a família, e que também dá aquela tristeza e também de uma atitude meio melancólica, e isso tudo por causa da música Under the Tree do Ed Sheeran. E isso faz meio que sentido, né, porque o Ed Sheeran é um cantor britânico, e esse filme tem tudo a ver com os elementos britânicos, né, tipo lá da Inglaterra e tal, até porque a Lockspeed Animation é um estúdio de animação britânico, né, então faz todo sentido. Você estragou a ceia de todo mundo, menos a dos perus, né? Olha! Seu pai chega em 1 hora. Deve trazer mais presentes que o Papai Noel. Tchau! Pai! Pois é, nevou. Achou que a neve tinha acabado? Achou errado. Feliz Natal, pai. Ele tentou chegar. Número 8, uma dublagem tanto bem feita e impressionante ao mesmo tempo. Tanto se for na versão brasileira ou na versão original, né? Ou na versão americana ou britânica, né? Porque, afinal, o filme Aquele Natal foi feito lá na Inglaterra, né? Então, não tem como ter atores ingleses aí para poder dublar o filme na versão original, né? Claro. E apesar de que talvez os dubladores desse filme, né? Que é o Aquele Natal, pode ser que não sejam muito conhecidos e tal, mas que pelo menos o trabalho de dublagem desse filme mandou muito, mas muito bem. Número 8, depois de que eu falei que a música Under the Tree, do Ed Sheeran, também tem aquela vibe muito mais melancólica, solitária, e também dá aquela tristeza de que, às vezes, o Natal nem sempre pode ser aqueles momentos de alegria, paz, harmonia e felicidade e tal. Eu tenho que dizer de que o filme consegue abordar muito bem sobre os temas de solidão, porque, afinal, solidão também pode ser considerada como coisa de tristeza, né? Até mesmo no dia de Natal, porque solidão no Natal, isso sim que seria uma coisa bem arriscada. E isso fica mais evidente de que, quando se trata na solidão desse filme, eu estou falando de que os pais de algumas famílias aí, inclusive do Danny Williams ou das gêmeas Sam e Charlie, e não podem vir no dia de Natal por causa da nevasca e da tempestade que estava ocorrendo aí, e daí meio que dá aquela tempestade e que eles não podem vir lá no dia de Natal para poder passar um tempo com a família e tal, e isso gera aquela solidão, tipo, aquela solidão de que os pais não podem vir por causa de tudo isso, da nevasca muito forte e tal, e que daí pelo menos o Papai Noel está aqui para poder aparecer lá no dia de Natal, justamente para poder acabar com tudo isso, por causa para dar os presentes para as crianças e fazer elas se sentirem melhor. E isso aí é um tema bem interessante e bem bonita e bem profunda. Eles não vão conseguir chegar? Acho que não vai dar. Mãe, o que aconteceu com o seu cabelo? Então, não foi nada. Se está se sentindo solitário, o Natal vai ficar complicado. Os nossos heróis precisam de uma meia recheada de soluções. Número 9, o filme tem também uma dose de cenas bem engraçadas e um humor bem gostoso quando se trata nos climas natalinos, no espírito natalino. E o que eu acho bem mais importante de tudo é que o Natal também é como se fosse uma época para poder se sentir muito humor ou contar várias piadas e tal, como aquela
clássica piada do é pra ver ou pra comer? Piada sem graça, né? Mas enfim. Mas como eu estava dizendo, é claro de que as piadas desse filme tem a ver com tudo com o Natal, porque se alguém fazer um filme de Natal, mas sem nenhum humor, aí não vai dar certo. E daí, mas que mesmo assim, essas piadas e o humor desse filme funcionam perfeitamente, até para uma animação de Natal como esse daqui. Número 10, além do filme ser visualmente muito bem feito e também com uma pitadinha de humor muito gostoso e tal, o filme também tá repleto de cenas fofinhas, lindinhas, tocantes e também como se pode dizer mesmo? Sim, de aquecer o coração. E que também de que o Natal também é de aquecer o coração, se passar um tempo com a família e tal. E esse daí é um grande exemplo disso, de ter momentos bem tocantes e lindinhos e fofinhos e tal, e também muito cativantes e tal, porque simplesmente tem aquela coisa de se passar um pouco mais tempo com a sua família e tal, e que também que o filme aborda muito bem sobre isso, desse tema e tal, e de que às vezes as famílias podem ser muito reunidas lá no dia de Natal, né? É claro. Eu não sei se deu pra reparar, mas tá rolando uma baita de uma nevasca braba! Bobagem! É só uma brisinha! Cuidado! Olha! E por último, mas não menos importante, número 11, é claro, a mensagem bem no finalzinho e no terceiro ato do filme, que é claro, essa coisa de você saber o verdadeiro significado do Natal, que é de você tentar descobrir de que o Natal não é só de ganhar presente, ganhar comida, ou talvez fazer muita diversão com a criançada e tal, mas também é que você precisa saber o verdadeiro significado do Natal, porque o verdadeiro significado do Natal é de você passar um bom tempo com a sua família e tal, e que também sobre a importância da comunidade, especialmente no dia de Natal. Ou seja, é claro, a mensagem desse filme tem tudo a ver sobre a verdadeira importância do Natal e, é claro, a importância da comunidade. Que lindo, cara! E agora, antes mesmo de acabar a minha crítica desse filme, será que eu tenho alguns pontos fracos nesse filme aí, na minha opinião? Bom, sim, é claro, então eu tenho 2 pontos fracos, que é uma em relação ao filme e tal, e o outro em relação que não seja uma qualidade ruim do filme e tal, mas que pelo menos vale muito a pena mencionar ela, que é o seguinte. Enfim, os meus 2 pontos fracos que eu tenho sobre o filme Aquele Natal é que, por mais de que o filme tem a sua animação bem bonita, uma história simples e tal, é que o filme pode se sentir meio aqueles clichês de Natal, tipo, eu sei que isso pode parecer besteira, mas só que é verdade, porque talvez a história do filme, mesmo sendo bem decente e simples, pode ser meio igualzinha aos outros filmes de Natal que a gente já conhece e que são bem memoráveis. E esses filmes de Natal que eu estou mencionando aqui são meio que Esqueceram de Mim, o Grinch, O Estranho Mundo de Jack, O Expresso Polar e também uma porrada de filmes de Natal que todo mundo conhece e tal. E que não é à toa de que a história do filme é basicamente gira em torno de 3 famílias que estão meio que preocupadas por causa de que os pais e os familiares deles estão presos por conta de uma grande nevasca na cidade litorânea de Wellington. E isso meio que a gente já viu em alguns filmes diversos lá no de Natal, né, é claro, especialmente sobre o filme Esqueceram de Mim, apesar de que Esqueceram de Mim gira em torno do garoto que foi esquecido pela família, enquanto a família vai lá viajar para Paris, para um monte de outras cidades e tal, para poder passar o Natal, enquanto o garoto vai meio que consertar e criar armadilhas, e por causa de que os ladrões perversos estão entrando na casa. Mas só que pelo menos até aí tudo bem, né? Apesar que eu esperaria um pouco mais da história, de que por conta de que o filme focou nas 3 sobretramas da família, dos filhos e dos pais e dos familiares, talvez a história foi meio que um pouco enrolada. Mas até aí tudo bem, tá? E por último, pode ser de que a divulgação desse filme não fez nem um pouco de justiça. E isso tudo por um bom motivo, porque eu só assisti esse filme agora, enquanto esse filme aí foi lançado no dia 4 de
de dezembro na Netflix. E eu só assisti esse filme agora. Isso tudo por causa de umas coisas meio pessoais que eu tive que resolver e tal. Especialmente sobre o fato de que eu preciso seguir em frente no Natal para poder focar um pouco mais nos canais e tal, nos vídeos de Natal para poder fazer e tal. E isso meio que gera uma espécie de ocorrência, de uma forma corrida. Mas só que pelo menos dá até tudo certo, porque o importante mesmo é de que eu tô com esse gorro aqui até agora nesse vídeo, porque geralmente o Natal está chegando e eu tô fazendo uma crítica sobre um filme de Natal em plena semana de Natal. Então, coincidência? Eu acho que não, né? Mas como eu estava falando na divulgação, de que a divulgação desse filme não fez nem um pouco de justiça pro filme, é que o filme acabou tendo só um trailer oficial e só isso mesmo. Então, no meio que divulgou nem tanto assim e tal. E não é segredo pra ninguém de que, às vezes, isso não foi a primeira vez não, porque Ron Bugado, que é o primeiro filme da Locksmith Animation, não teve meio que uma divulgação tão gigante assim. E aquele Natal foi um segundo exemplo disso. E se bem que pelo menos que eu desejaria de que algumas pessoas desejassem para ter um pouco mais de justiça nesses filmes originais, especialmente de estúdios novos, não só da Disney, da Pixar, da DreamWorks, da Sony, da Netflix e até mesmo da Illumination, né, é claro, e da Warner e também de outros estúdios, né? Inclusive porque afinal a Locksmith Animation tem de fato algumas coisas bem especiais que as pessoas podem costumar a ver nos seus próximos filmes, sendo que a Locksmith Animation até lançou 2 filmes que são Ron Bugado e Aquele Natal da Netflix. Então é exatamente por isso de que a divulgação e o marketing desse filme não fez nem um pouco de justiça pro filme. Mas até aí tudo bem. Eu só espero de que a Locksmith Animation ou a Netflix consigam melhorar um pouco mais na divulgação das suas próximas animações, né? Claro. Mas quem sabe, né? Quem sabe. Mas enfim, então, vamos para minha conclusão. Ai, mamãe, Boa noite, Noel! Cadê a Eve? Tudo estava prestes a ficar Tá brincando? muito mais complicado. Mas enfim, pessoal, o filme Aquele Natal é com certeza uma animação perfeita para você assistir no Natal desse ano de 2024, que inclusive está acabando. E por acaso você está cansado de ver os mesmos filmes de Natal que você tem assistido nesses tempos antigos e tal? Então eu tenho certeza que você vai amar esse filme, por conta de que o Natal está chegando, então vai precisar, é claro. E de que o filme é de verdade muito legal e divertido ao mesmo tempo. Apesar de que eu esperaria mais da execução, na história, na premissa, no roteiro e tal, mas que pelo menos o filme tem de fato os seus méritos, que consegue funcionar perfeitamente. Apesar de que o filme não chega no mesmo patamar lá de um outro filme de animação de Natal da Netflix, que eu vou te falar uma coisa, que esse filme que eu vou mencionar agora, que é um clássico absoluto de Natal. E é claro que eu tô falando do filme Klaus, sendo que, na minha opinião, Klaus é um dos melhores filmes de Natal, na minha modesta opinião. E eu tenho certeza que se você reassistir o filme Klaus, eu tenho certeza que você vai amar um monte. Tipo, sério mesmo, Klaus é muito bom, é muito bem feito, e eu tenho certeza que você vai amar. E que também pode ser que você também ama esse filme, que no caso é o Aquele Natal, e que também é um ótimo filme lançado pela Locksmith Animation como o seu segundo filme. Apesar de que ele não tá mesmo no patamar lá do filme Ron Bugado, sendo que eu ainda acho de que Ron Bugado é um filme bem incrível, que infelizmente acabou sendo esquecido e injustiçado por várias pessoas ao redor do mundo, mas que pelo menos ele precisa ter um pouco mais de atenção e carinho e afeto para algumas pessoas, por conta da sua criatividade, e que também foi surgida de um estúdio novo que quase ninguém conhece e tal, né? E Aquele Natal pode ser de verdade um exemplo deles, porque por mais de que pode ser mais um filme esquecido
esquecido e tal, e fracassado pelas pessoas, mas que pelo menos podem ter um pouco mais de méritos que podem conquistar o coração de várias pessoas. E isso tudo por um bom motivo, porque esse daí tem uns elementos bem perfeitos de Natal e que muita gente vai se identificar e que vai se divertir muito no dia de Natal, né? É claro, nesse ano. Então, caso você gosta bastante do Natal, ou de filmes de Natal, ou animações de Natal, ou até filmes e animações de Natal na Netflix, então eu recomendo de verdade que você assista Aquele Natal da Netflix e da Locksmith Animation, mesmo estúdio de Ron Bugado. Ou seja, eu recomendo bastante, tipo, sério mesmo. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos para minha nota. Que tal? Então, minha nota final que eu vou dar para o filme Aquele Natal da Netflix e da Locksmith Animation é uma nota simples de 8.8 de 10. Mesmo não sendo um filme tão maravilhoso quanto muitas pessoas pensavam e tal, mas esse sim é de verdade um filme excelente para você assistir no Natal desse ano. Tipo, sério mesmo, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, caso você achar esse filme maravilhoso e esplêndido, então tá tudo bem pra mim. Então, mas o importante mesmo é que Klaus é de verdade um filme maravilhoso de Natal que você com certeza vai gostar. Mas esse daqui, que é o Aquele Natal, eu realmente gostei muito dele. Então eu recomendo de verdade que você assista Aquele Natal, porque até agora tá na Netflix. Então corre que dá tempo, hein? Especialmente quando for no dia de Natal. Rápido! Se prepare para Aquele Natal. Poxa, tá falando com quem? Falando sozinho de novo, né? Não me diga! E é só isso, pessoal. Isso conclui a minha crítica da mais nova animação da Locksmith Animation e Netflix chamado de Aquele Natal. Então, eu recomendo que você comenta o seguinte. Então, você já assistiu o filme Aquele Natal? Então, se sim ou não, então você pode comentar aqui embaixo e dar a sua própria opinião, né? Porque, por que não, né? É claro. Então, eu sugiro que você também dá um like, comenta, se inscreva no canal, ativar o sininho e também compartilhar compartilhar para os seus amigos, que também não pode perder, que é importante. E é claro que não é à toa de que o meu próximo e último filme de verdade que eu vou assistir em 2024 será Sonic 3, o filme, sendo que, nossa, eu tô animadíssimo pra ver Sonic 3, o filme, sendo que por conta de que os dois primeiros filmes do Sonic foram muito bons, então eu tenho certeza que esse aí pode ser o meu filme favorito do Sonic até agora. E tomara de que eu possa ver de que eu possa ter assistido, que eu consiga assistir Sonic 3 bem depois do Natal e antes mesmo da véspera de ano novo, né? No dia do novo, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe? O importante é que eu quero ver muito Sonic 3 pra ver como vai ser. Tipo, sério mesmo, eu tô animadíssimo pra ver Sonic 3. Tipo, sério mesmo. Mas enfim, então, um grande abraço pra todos vocês. E é claro, um Feliz Natal pra todos vocês. E fui! Ho, ho, ho!